Esta missa foi celebrada na festa da Santíssima Trindade. Por isso, o sacerdote está usando paramentos dourados. Ele poderia usar também os paramentos brancos, que simbolizam a pureza e a alegria. A missa se inicia com os fiéis de pé, saudando a chegada do celebrante e dos ministros com o canto de entrada. O sacerdote e os demais ministros saúdam e beijam o altar em sinal de veneração e respeito. A Assembleia não se reúne em seu próprio nome, mas em nome da Santíssima Trindade. Fazer o sinal da cruz significa dizer: nós nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Após a saudação, vem o ato penitencial, onde o sacerdote nos convida a refletir e nos preparar para o encontro com Deus, através do perdão de nossos pecados. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É uma sincera atitude interior de toda a Assembleia que reconhece diante de Deus sua pobreza e fraqueza humanas e apela para o amor misericordioso de Cristo, seu Senhor. Essa atitude encontra sua expressão também na resposta: Senhor, tende piedade, com a qual os fiéis invocam a Deus e imploram sua misericórdia. Nos domingos e dias solenes, que não caiam no período da Quaresma ou do Advento, canta-se o Glória, logo após o ato penitencial. Este canto é uma oração de louvor que fazemos a Deus, repetindo o hino que os anjos cantaram para os pastores na noite do nascimento do Salvador. Os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O restante foi composto pela Santa Igreja no decorrer dos séculos. Embora invisíveis, os seres angélicos estão presentes na celebração da Eucaristia. Dela se aproximam cheios do mais profundo respeito e amor. Eles acompanham e cantam com todo o povo o hino que há 2000 anos encheu os céus de alegria. Depois do Glória, o sacerdote convida a Assembleia a orar. Este é um momento muito importante da missa, pois ele e toda a comunidade, em silêncio, tomam consciência que estão na presença de Deus e oferecem interiormente suas intenções para o santo sacrifício. Depois, o sacerdote reza a oração específica do dia, também chamada de coleta, pois ela visa reunir em uma só oração todas as intenções da comunidade. Por meio desta oração, os fiéis tomam conhecimento da índole da celebração e, com as palavras do celebrante, dirige-se a prece a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Este é o momento mais oportuno para cada fiel apresentar internamente suas intenções para o santo sacrifício. Por isso, após dizer oremos, o sacerdote faz um instante de silêncio. Oremos.
Após o Amém, que significa a adesão de toda a comunidade, inicia-se a liturgia da palavra. Este é o momento em que a Igreja ensina os seus filhos através da palavra. Por isso, ouvimos sentados a primeira leitura, o Salmo responsorial e a segunda leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. A mesa posta para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. As proclamações de textos do Antigo e Novo Testamento na celebração eucarística datam da época dos apóstolos. Em geral, a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento. Ela recorda São João Batista, que preparou os eleitos para a vinda do Messias. Ela vem antes do Evangelho, porque simboliza a continuidade daquela antiga aliança de Deus com os homens, firmada após o dilúvio com a nova aliança, realizada por Deus Filho com sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Após a leitura, lê-se ou canta-se o Salmo, que também é tirado do Antigo Testamento. Portanto, é palavra do Espírito Santo. É a palavra que se torna oração e convida os fiéis à reflexão. A segunda proclamação, em geral, é tirada de alguma das cartas dos apóstolos. Frequentemente, elas são chamadas de epístolas. A palavra epístola vem do latim epistole e significa carta. Nas epístolas, São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago e São Judas Tadeu ensinaram às primeiras comunidades cristãs a verdadeira doutrina de Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com o cântico do Aleluia, que significa louvai o Senhor, todos se levantam para a aclamação ao Evangelho, que geralmente traz uma mensagem que resume os ensinamentos do Evangelho do dia. No período da Quaresma e do Advento, na previsão da alegria maior que virá, ao invés do Aleluia, canta-se outra expressão de louvor a Deus. O Senhor esteja convosco. Neste momento, os fiéis, de pé, irão ouvir a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho ocupa o lugar principal da liturgia da palavra. Por ele, conhecemos a história do próprio Messias, nascido, morto e ressuscitado. Ele, Cristo, é a palavra por excelência, que nos foi dada por Deus, anunciada pelos profetas e esperada por 4.000 anos. A leitura do Evangelho é costume na Igreja desde São Pedro, e a sua proclamação simboliza a divina doutrina que ultrapassa a todas por ser a mais excelente. Proclamação do Evangelho. O sinal da cruz, feito pelos fiéis na fronte, significa a crença no mistério da cruz. Eles fazem o sinal nos lábios, significando que não escondem sua fé. Fazem no peito, significando o amor que têm a Cristo. Palavra da salvação. Após o Evangelho, o celebrante prolonga sua proclamação através da homilia. Todas as vezes que o sacerdote vai fazer a homilia,
Deve tomar ele como preocupação primeira, observar as leituras, ver aquilo que elas dizem, falar a respeito delas, e se há uma festa ou solenidade, além daquilo que está escrito, deve procurar aplicar aquilo que se ouviu, aquilo que foi lido, à festa que se está celebrando. Primeira leitura, segunda leitura, quando há uma solenidade, um dos domingos, portanto, e hoje, além de ser domingo, é festa da Santíssima Trindade, há sempre um salmo entre a primeira e a segunda leitura. Este salmo se chama responsorial, por ser resposta do homem à palavra de Deus. E o Evangelho, que é a palavra do Filho de Deus. O Evangelho, a boa nova anunciada, que vai explicar tudo aquilo que se leu na primeira, segunda e na própria resposta do Salmo. Depois do Evangelho, reza-se ou canta-se o creio, para significar que devemos crer naquilo que ouvimos pregar. Como diz o apóstolo, a fé vem pelo ouvido, e o que ouvimos vem pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs aqui reunidos, para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos, para que possa atender às nossas súplicas, dizendo: Pela Santa Igreja, para que leve ao mundo inteiro a sua realidade do povo de Deus, convocado pelo amor do Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, roguemos ao Senhor. A oração universal, ou oração dos fiéis, como também é conhecida, encerra a liturgia da palavra. Nela, a Assembleia apresenta seus pedidos ao Senhor e intercede por todos os homens. O povo, exercendo sua parcela de função sacerdotal, eleva suas súplicas pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se acham em necessidades, por todos os homens e pela salvação do mundo. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces da vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor.